Amigos e amigas, no episódio de hoje vocês vão conhecer a minha escolha e qual o grupo político que eu iniciei a minha vida pública. Lá na faculdade, onde tinha militantes do PCdoB, do PT, então a gente já tinha essa conversa constante. Quando eu vim para a Centro-Sé para fazer essas reuniões políticas, me inseri muito bem num grupo de Dr. Welton naquele momento, né? Dr. Welton, Jacques Coelho, Lourenço Aguiar, Margarida, Padre Claudemiro. E a gente ali mais jovem, tinha o Adalto, que era um colega do grupo de jovens da Igreja Católica, o próprio Edinho também, o professor Edinho, que também estava no grupo de jovens e tinha essa política mais voltada de esquerda. A gente se inseriu naquele meio, onde fazíamos assim, participávamos de reuniões mensais, depois se tornou quinzenais, reuniões no centro paroquial, ali na rua Tenente Nelson, e a partir de então que a gente começou a fazer esse trabalho. E aos finais de semana a gente já ia para o interior, a gente nesse grupo que eu falei, a gente viajava muito pelo interior do município e já começamos a fazer uma pré-campanha muito bacana, né? Que naquele momento a gente se tornou muito conhecido, tinha que realmente viajar para conhecer as pessoas. Naquele momento a gente não tinha a internet fácil, a comunicação fácil, então a gente tinha que estar lá presente em cada comunidade para ir fazendo amigos, conversando, falando dos nossos ideais, nossa proposta de trabalho. Então foi uma pré-campanha construída dessa forma, muito diálogo, conversando dentro do pessoal do esporte, da igreja, na sociedade de modo geral. Comecei a trilhar nesse primeiro momento num grupo de Welton. Ele ficou em terceiro colocado, o Edinaldo segundo já fazia um trabalho de oposição, né, contra ali a gestão atual, que era de hipótese naquele momento, uma gestão, né, bem questionada naquele momento, mas a gente ali com o Welton, com esse grupo, começamos a ter essa conversa de fato. Mas até então eu não estava afiliado a nenhum partido. Eu tinha uma ideia já apoiada pelos amigos de Juazeiro de criar aqui, de fundar o partido que era o PCdoB, o partido de esquerda, mas que não chegou a acontecer, porque aqui em Centro-Sé não tinha nem o PT nem o PCdoB criado, porque o Welton naquele momento era candidato pelo PV, o Partido Verde. Não deu certo a gente fundar nenhum desses dois partidos. Isso era em 94, 95. E aí com essa ideia, eu fui conversando também com meu pai não é muito arredio, sem querer, né? Mas fui aceitando aos poucos. E quando foi se aproximando realmente da campanha oficial e o prazo de filiação, e naquele momento para você ser candidato a vereador, você tem que estar filiado um ano antes da eleição. E chegando perto dessa escolha, o meu pai viu que não tinha jeito, que realmente eu queria aquilo, ele chegou para mim em casa, né? E também fruto, né, de uma conversa, porque Domingos, meu primo, era presidente do PMDB na época, mas Domingos estava num grupo da situação, Domingos estava participando do governo de Hipólito, e Domingos também lançou a pré-candidatura dele a vereador. Ele que tinha sido candidato a prefeito em 92, tinha sido o último colocado, mas colocou o nome dele como candidato a vereador do partido que ele era o presidente. Por ele ser meu primo, tinha uma divisão dentro da família. E ele foi até meu pai para ter uma conversa dizendo que se eu fosse ser candidato a vereador pelo partido dele, que ele abriria mão da condição de ser candidato para me apoiar. Essa conversa se deu ele com meu pai, porque nesse momento eu estava indo na faculdade em Juazeiro e eu me dividia entre a faculdade e a pré-campanha em Centro-Sé. Aos finais de semana, sempre eu vinha nas sextas-feiras, voltava na segunda de madrugada, e nesse vai e vem, então numa viagem dessa, eu retornei aqui, meu pai me chamou, já perto da decisão de escolha de filiação, eu afinado nesse grupo, né, com o Elton, com o Jacques, com o Lourenço, com o Padre Claudemiro, com a turma ali, chegando, meu pai disse: olha, já que você quer isso mesmo, eu só lhe faço um pedido, vou respeitar a sua ideia de ser candidato a vereador, mas que você vá para o partido de Domingos, a família fica unida, fica mais fácil para você, e no partido dele, ele vai lhe apoiar também. Eu fiquei um pouco triste ali, porque naquele momento, o partido de Domingos não representava aquilo que eu vinha sonhando, né, que eu vinha conduzindo, que eu vinha trabalhando desde a faculdade, desde o início da faculdade, essa ideia do campo mais à esquerda. Fiquei pensativo, mas meu pai disse: eu só aceito se for dessa forma, se não for, você não conta comigo. Realmente eu tive que desconstruir aquilo que eu tinha construído, então eu acabei me filiando ao PMDB. Mas mesmo assim, filiado ao PMDB, eu participava constantemente das reuniões, nunca fecharam as portas para mim, e aquelas reuniões eram um aprendizado, era uma faculdade, né, de conhecimento. Você ouvir Lourenço, com a experiência que ele tinha de sindicato, ouvir o Jacques, ouvir o Padre Claudemiro, ouvir o Elton. Então a gente gostava de estar participando. Também a gente dava a nossa contribuição. A gente vinha também com situações, com conversas que a gente tinha, né, em Juazeiro, dentro da faculdade, dentro do diretório acadêmico. A gente também tinha muitas discussões políticas. Então a gente era uma troca de informações e de enriquecimento de conteúdo político. Mas realmente eu fui candidato pelo PMDB. Então, com a nossa filiação, trilhamos nosso caminho nesse grupo. Até a eleição nós vamos ter o desenrolar de como aconteceu, de como realmente chegou a eleição de 96.